Sabe quando uma simples reflexão, algo escrito num caderno, provoca uma reação totalmente desproporcional? Pois é, essa é a história da Viatura do Silêncio. É uma fábula moderna, mas que fala muito sobre poder, sobre o medo e, principalmente, sobre como a tentativa de controlar uma narrativa pode acabar virando uma armadilha. E a fábula já começa assim, jogando a gente pra dentro desse cenário, a Escola Clara. Um lugar que parece super comum, super normal. Mas, como toda boa fábula, essa normalidade é só o palco, né? O palco para algo bem mais profundo que está prestes a acontecer. Bom, a história toda começa num lugar onde a ordem, ou melhor, a imagem da ordem, é a coisa mais importante para a diretoria. O ambiente ali é de calma, de vozes baixinhas, mas dá para sentir uma certa cautela no ar, uma tensão. E aqui está o conflito. De um lado, a gente tem um professor, o cronista, que simplesmente escreve uma reflexão, uma coisa dele. Do outro lado, tem a administração que não enxerga um texto, enxerga uma ameaça à imagem de estabilidade que eles valorizam tanto. A tensão nasce exatamente aí, nesse choque entre a liberdade de expressão e o medo de qualquer perturbação. E essa frase, ela revela tudo. A diretoria não queria conversar, não queria entender o que o professor pensava. A decisão foi outra, bem mais drástica. A meta não era o debate, era a supressão. Era preciso calar. Então, diante dessa pequena inquietação, a administração resolve não conversar, mas sim encenar. Eles decidem fazer uma demonstração de força, transformando o que era um pequeno desconforto interno num verdadeiro espetáculo de autoridade. E o ponto crucial é este: uma patrulha da ordem é chamada para ir até a escola. Mas veja bem, o objetivo não era investigar um crime ou proteger alguém. A única missão era impressionar, intimidar. Era, acima de tudo, impor o silêncio, pela simples presença da farda. A atmosfera muda na hora, completamente. O pátio da escola, que antes era um lugar de estudo e dever, vira um palco. O medo, a tensão, tudo isso toma conta do ar. Um simples ato de escrever num caderno acaba servindo de pretexto para uma exibição de poder que só queria uma coisa: sufocar qualquer palavra. E aqui, a história dá uma virada fascinante. O plano parecia perfeito para a diretoria, só que eles se esqueceram de uma regra fundamental, não do mundo real, mas do universo das fábulas. E é isso que nos leva para o clímax da história. Agora vamos ver como a estratégia da administração começa a dar errado. A tentativa de controle foi tão excessiva que gerou um resultado que eles jamais esperavam, uma consequência que ninguém ali previu. E aqui está a grande lei que rege essa história. É um princípio muito poderoso. A própria demonstração de força, aquela que foi criada para apagar a suposta perturbação, acaba se tornando a prova mais concreta de que sim, alguma coisa estava errada ali. A sequência dos fatos é muito reveladora. A ação inicial era intimidar. O erro fatal foi que essa performance toda precisou ser documentada, virou um registro oficial. E a consequência disso? O que era para ser um ato passageiro, um susto, se cristaliza, vira um fato permanente, um papel que não se apaga. Olha só, paradoxo. A patrulha vai embora de mãos vazias porque, afinal, não tinha crime nenhum, mas ela deixa para trás algo muito mais duradouro, um documento que confirma que eles foram chamados para aquele espetáculo todo. A verdade agora tinha uma testemunha oficial. Bom, agora que a gente já viu o desenrolar da história, vamos dar um passo atrás e analisar a sua construção. O que faz dessa narrativa uma fábula? E qual é a função dela, no fim das contas? Uma fábula como essa tem várias camadas, sabe? Primeiro, é literatura. É uma história que nos prende. Segundo, ela funciona como um espelho moral, que faz a gente refletir sobre o uso do poder, sobre ética. E terceiro, que talvez seja o mais importante, ela serve como um documento indireto. Ela consegue transmutar fatos reais em metáforas para registrar uma verdade que, de outro jeito, poderia se perder. No final, toda a estrutura da fábula serve a um propósito maior. Ela se torna um aviso atemporal. A história da Escola Clara não é só sobre uma escola, é sobre qualquer situação em que a autoridade é usada não para corrigir, mas para silenciar. E assim a gente chega na conclusão, no eco que essa história deixa no ar. Qual é a mensagem final que fica ressoando mesmo depois que a patrulha já foi embora? Essa frase é talvez a mais direta, a mais cortante da fábula inteira. Ela resume a lição de uma forma brutalmente honesta. A presença de um uniforme não valida uma ação e muito menos corrige um erro. A função dele, nesse contexto, foi uma só: intimidação. E aqui está a ironia final da história.
A diretoria, na sua tentativa de controlar a narrativa e apagar uma simples reflexão, acaba aprisionada. Mas eles não são assombrados pelo texto do professor, e sim pelo fantasma da própria autoridade que eles invocaram, pelo registro oficial da sua demonstração de força desmedida. A fábula da viatura do silêncio nos deixa com essa reflexão. Ela mostra que tentar controlar a narrativa a qualquer custo pode ser um tiro no pé. A questão que fica é, quando alguém tenta impor o silêncio sobre os outros, por qual tipo de silêncio essa pessoa acaba sendo aprisionada? Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.